Amados irmãos, hoje iniciamos a grande Semana Santa, a semana maior da nossa fé católica. Onde iremos contemplar os mistérios da nossa redenção, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor de nós, pecadores. Pela parte da manhã, antes da Santa Missa, fizemos a cerimônia da bênção solene dos ramos. Hoje também é chamado, além de Domingo da Paixão, segundo Domingo da Paixão, também é o Domingo de Ramos, onde nessa cerimônia, pela parte da manhã, se foi proclamado o Evangelho da entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém. Esse Evangelho nós iremos escutar ao fim da Santa Missa. Interessante como Nosso Senhor, que sempre fugiu das honras, quando os seus seguidores queriam proclamá-lo rei, exaltá-lo como rei, Nosso Senhor se esquivava, Nosso Senhor fugia. Mas a uma semana da sua ressurreição, a 5 dias da sua imolação no altar da cruz por nós, Nosso Senhor deseja que os seus o proclamem como rei. Deseja manifestar de algum modo a sua realeza, a sua divindade. Primeiro, para que se cumprisse com as profecias. Nosso Senhor queria, entrando solenemente em Jerusalém, com a sua doçura, com a sua mansidão, com a sua humildade, conquistar mais corações, conquistar talvez aqueles corações ainda endurecidos dos judeus, dos chefes dos judeus, com aquela entrada triunfal, na sua doçura, na sua mansidão. Nosso Senhor desejava atrair mais corações para o seu Pai, conquistar mais almas para o seu Pai. E também para, de algum modo, Nosso Senhor mostrar a sua realeza, estabelecer no mundo a sua realeza. Nós sabemos que o reinado de Nosso Senhor não é desse mundo. O reino de Nosso Senhor não é desse mundo. Mas Ele deve reinar sobre os nossos corações, que estamos aqui nesse mundo, sobre a sociedade, sobre as leis, sobre os governantes. E essa entrada triunfal de Nosso Senhor, essa entrada profética como rei, não um rei que domina, que usurpa, não um rei que veio tomar posse dos bens temporais, mas um rei eterno, um rei divino, um rei doce, o rei da paz, o príncipe da paz. Também Nosso Senhor queria mais uma vez demonstrar o seu amor, a sua misericórdia para com o povo judaico. Entrando humilde, doce, pacífico, dando mais uma oportunidade para que aqueles homens de coração endurecido encontrassem a conversão. Até o final, são os últimos dias da vida mortal de Nosso Senhor. E até o último instante, Nosso Senhor está tentando arrebatar aqueles corações dos judeus, dos chefes dos judeus, para a sua lei, para o seu amor. Também Nosso Senhor queria demonstrar a alegria e o amor que Ele voluntariamente, livremente, doava a sua vida, entregava a sua vida como vítima para a nossa salvação. Ele que ia nos dar o seu corpo, o seu sangue, como alimento na Quinta-feira Santa. Ele queria morrer na cruz como um cordeiro manso e humilde.
desse lugar que nosso Senhor escolhe para entrar em Jerusalém, um povoado de Betfagé, era onde se preparavam os cordeiros que seriam imolados na Páscoa dos judeus, no templo. Limpava, enfeitava aqueles cordeiros, e eles faziam o mesmo percurso que fez nosso Senhor, e entravam em Jerusalém na Sexta-feira Santa, na sexta-feira antes da Páscoa, e ali eram recebidos aqueles cordeiros com muito entusiasmo, com muita alegria pelo povo judeu, porque aqueles cordeiros seriam imolados. A Páscoa seria assim renovada, a memória da Páscoa dos judeus. Nosso Senhor é o verdadeiro Cordeiro de Deus. O Cordeiro, o sacrifício, o sacerdócio, o templo, tudo aquilo da antiga lei era apenas uma prefiguração, uma figura do sacrifício, do sacerdócio, da imolação da nova lei, do sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual hoje a sua esposa, a igreja, aclama como rei, o rei pacífico. Nosso Senhor também entra em Jerusalém para provar que é Ele que se entrega para a sua morte. Ninguém pode arrebatar a sua vida. O Filho do Homem entrega livremente a sua vida. Então Ele entra solenemente, alegremente em Jerusalém, para espanto dos chefes dos judeus, que viam, que contemplavam como o povo recebia o Redentor, o Salvador. E nós vemos, caríssimos irmãos, a dureza do coração dos judeus. Ali em Jerusalém estava cheio de judeus de várias partes, porque se aproximava a Páscoa. E muitos já daqueles seguiam nosso Senhor e os seus discípulos, ou aqueles entusiasmados pelos milagres de nosso Senhor, principalmente pela ressurreição de Lázaro, realizada há pouco tempo, aclamavam a nosso Senhor: Hosana, Hosana ao Filho de Davi, reconhecendo nosso Senhor como Rei, reconhecendo nosso Senhor como Messias, o esperado das nações. Mas quanta contradição! 5 dias depois, nosso Senhor vai caminhar por aquelas ruas de Jerusalém, arrastado por uma corda, humilhado, ultrajado, e ninguém aparece para o defender. Nenhuma hosana, nenhum daqueles que gritaram Hosana ao Filho de Davi defendem a nosso Senhor. Nem sequer os seus discípulos, durante 3 anos, escutaram a doutrina de nosso Senhor. Viram os milagres realizados por nosso Senhor. Foram os primeiros a fugirem. Nem aquelas pessoas que foram agraciadas com os milagres, os prodígios de nosso Senhor. Quanta multidão que comeu daquele pão multiplicado. Quantos cegos, leprosos, endemoniados, que foram alcançados pela misericórdia de nosso Senhor. Onde estão esses discípulos? Talvez eles mesmos, alguns deles são os mesmos que estão gritando: crucifica-o. Está também, caríssimos irmãos, a dureza do coração, principalmente dos príncipes dos sacerdotes, dos anciãos, dos fariseus, cheios de inveja, de ódio, decidem matar ao nosso Senhor.
Caifás e os seus, os fariseus, quanta malícia, quanto endurecimento. Pilatos, que é indiferente, não defende a honra de nosso Senhor. E também, caríssimos irmãos, a nossa indiferença, a nossa malícia. Quantas vezes fomos nós que agimos como Pilatos na paixão de nosso Senhor, como Judas, como Pedro, como os discípulos, como os judeus, fingindo não conhecer nosso Senhor, fingindo não conhecer o seu amor, a sua lei, a sua doutrina, e vivemos como mundanos, como pagãos, esquecidos de nosso Senhor. Nenhuma oração, nenhuma visita ao Santíssimo, nenhuma confissão, nenhuma comunhão, nada. Ou quantas vezes nós mesmos ultrajamos nosso Senhor com a comunhão sacrílega, como aqueles soldados que se ajoelhavam e zombavam de Jesus, salve ao Rei dos Judeus. E nós, adormecidos no pecado, na malícia, na maldade, não deixamos o pecado, não buscamos a misericórdia de Deus, a bondade do Senhor. E o pior, quantas vezes nós somos indiferentes ao amor e à misericórdia de nosso Senhor. Quantas vezes. Nós escutamos no relato da paixão que quando nosso Senhor morre na cruz, um terremoto acontece naquele mesmo instante. O véu do templo é partido em duas partes. Os mortos ressuscitam. Os sepulcros se abrem. Seres, criaturas sem uma alma imortal. Não ficaram indiferentes, reagiram de algum modo, a natureza reagiu de algum modo à morte de nosso Senhor. O tremor, as pedras que se racharam, o céu que se escureceu. Não sejamos indiferentes à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, ao amor de Deus por nós. Porque Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho em sacrifício, em imolação, em redenção, para nos salvar. É o excesso do amor, da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, manifestada na sua paixão. Bastaria um ato da sua vontade para redimir todo o gênero humano. Bastaria uma gota do seu preciosíssimo sangue. Mas nosso Senhor quis passar por toda essa humilhação, por todo esse sofrimento, por toda essa dor, por todo esse esvaziamento de si mesmo, para demonstrar a nós o quanto Ele nos ama. Então, caríssimos irmãos, São Paulo nos exortou na sua epístola para que tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Para que nós estejamos, principalmente durante essa semana, unidos à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai morrer na cruz para nos salvar. Não sejamos indiferentes. Busquemos contemplar, completar na nossa carne o que falta à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que falta à paixão de Jesus é a nossa participação nela, é o nosso sofrimento, é a nossa mortificação, é a nossa compaixão, é a nossa união ao mistério da dor e do sofrimento redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa união, essa compaixão, nós devemos ter também em cada Santa Missa,
onde nosso Senhor renova todos os sentimentos da sua paixão, onde ele se entrega voluntariamente ao Pai em sacrifício por nós. E nós devemos estar unidos a nosso Senhor, com a nossa miséria, com a nossa fraqueza, com a nossa baixeza, mas com o nosso esforço de agradar a nosso Senhor, com o nosso esforço de consolar o seu coração, de estarmos vigilantes, não como os discípulos, os apóstolos, que dormiam enquanto o nosso Senhor estava em agonia. Durante essa semana, nós iremos mergulhar na paixão de Jesus. Nós iremos mergulhar nas suas chagas e que nós possamos, caríssimos irmãos, os senhores, mesmo estando distante do templo, do altar, possa também renovar a sua vida, o seu batismo, o seu ser nas chagas de nosso Senhor, na sua paixão, nos mistérios da nossa redenção. Que Nossa Senhora interceda por nós, ela que mais conhece os sentimentos de Jesus, porque ela é a corredentora. Ela sentiu no seu coração tudo aquilo que Jesus sentiu na sua carne, na sua paixão. Peçamos a ela que nos ensine, que nos conduza durante essa santa semana, para que nós, morrendo com nosso Senhor, crucificando-nos com Ele, nós possamos renovar-nos, ressuscitarmos para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sua Mãe Maria Santíssima.